Rico, pobre versus pobre, rico. Esse é o tema da mensagem da Palavra de Deus para esta oportunidade. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui, quem vos fala é o pastor Elias Ferreira da Silva. Congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Anápolis há 32 anos, desde outubro do ano de 1988. E na igreja onde sou pastor, no Jardim Primavera 1, estou há 21 anos pastoreando o rebanho do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade. Sempre que estudo a palavra de Deus, esta passagem sobre o rico pobre versus o pobre rico me chamava a atenção. Eu quero ler aqui para nós iniciar Lucas 12, versículo 13 ao versículo de número 21, que diz assim: E disse um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? E disse-lhe Jesus: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer uma pessoa não consiste na abundância de bens que ele possui. E Jesus propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E razoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E Jesus concluiu esta palavra no versículo 21 de Lucas 12, dizendo: Assim é aquela pessoa que para si ajunta tesouros aqui na terra e não é rico para com Deus. Esta mensagem da palavra de Deus tem me chamado a atenção. Rico-pobre versus pobre-rico. Provérbio de Salomão, capítulo 13, versículo 7. Sempre que estudo a palavra e que olho lá, fica a meditar. Olha aqui o texto. Alguns apresentam ser ricos sem possuir coisa alguma. Outros apresentam ser pobres e têm grande riqueza. Me lembro aqui de uma ilustração de dois garotos que estudavam junto em um colégio. A idade deles era entre 9 e 10 anos. Sempre que havia ali uma disputa, um dos garotos ganhava a questão. Um garoto era cristão, o outro não era cristão. Então este garoto, que era cristão, toda disputa que tinha ali, ele ganhava a parada. E aí, este garoto que não era cristão, um dia, para tentar irritá-lo, o seu colega, o garoto cristão, começou a falar, relacionar as coisas que o pai dele tinha. Meu pai tem o carro do ano, o seu não tem. Meu pai tem uma fazenda, o seu não tem. E o garoto cristão, olhando para ele, disse: que mais seu pai tem? Meu pai tem uma indústria, uma fábrica, o seu não tem. Que mais? Seu pai tem alguma coisa? Tá, meu pai tem até um avião e o seu não tem. E o garoto cristão virou para ele e disse assim: o meu pai tem Jesus, o seu não tem. Muito importante esta resposta. Indo lá para Apocalipse, capítulo 3, versículos 17 e 18, tem uma passagem muito interessante. Alguém, uma pessoa, uma comunidade dizendo assim: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não percebe que espiritualmente você é aí vem uma lista forte. Você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa palavra desgraçado, dependendo do contexto que ela foi inserida, ela é um xingo, né? Ela é uma maldição. Mas desgraçado é aquela pessoa que desprezou a graça de Deus, ou aquela pessoa que não tem a graça de Deus. E o versículo 18 aconselha essa pessoa que aceite a graça de Deus na sua vida. Quando cita a palavra que é um miserável,
Está falando de um mesquinho, de um avarento. E o versículo 18 também aconselha: compre ouros provado no fogo, para que enriqueças de verdade. Para a palavra pobre, não está se referindo a coisas materiais. Inclusive, o texto que nós lemos, Jesus diz que a vida de uma pessoa não vale, não se qualifica pelos bens materiais que ele tem. Então, essa questão de pobre é uma pessoa sem uma casa edificada na rocha da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, para o abrigo espiritual dele. Cego, mendigo na vida espiritual. O versículo 18 também recomenda: unja os seus olhos com o colírio do Espírito Santo, para que tu vejas de verdade, ou conheça a verdade, ou veja a verdade. Nu, de nudez, esfarrapado, desprotegido, sem cobertura na vida espiritual, sem pastor. Há muitas pessoas se dizendo cristão, se dizendo crente, se dizendo salvos. E você procura quem é o pastor dele e diz: eu não tenho pastor. E uns até dizem: o meu pastor é Jesus. Jesus é o nosso supremo pastor, mas ele não está aqui fisicamente. Ele deixou vários pastores para estar orando por você e para você estar sob a cobertura espiritual desses pastores. Você precisa de um pastor, você precisa de congregar, precisa de ser igreja, precisa de ter uma casa de oração, um tempo para você participar junto com a igreja do Senhor. E no versículo 18, ainda sobre nudez: adquira vestes brancas que falam de pureza, roupas desenhadas no céu, para cobrir a sua nudez. Então, muito interessante, achei esse tema que você possa aprender a palavra de Deus. Rico-pobre versus pobre-rico. A conclusão aqui, eu quero citar 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Lá diz assim: sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico e cheio de graça, por amor de vós, tornou-se pobre, para que pela sua pobreza nos enriquecesses. Por isso, nos tornamos ricos. Então, se você estava sendo um rico pobre, aceite a proposta de ser um pobre rico da graça de Deus. Eu não tenho bens materiais. Talvez você também não tenha. Mas temos uma grande riqueza que as pessoas não podem contemplar. Mas nós temos convicção dessa riqueza que nos aguarda. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, seja rico da graça de Deus.